Está no ar o consultório eleitoral do Dr. Campanha, o podcast que explica o marketing político, ajuda você a vencer eleições e fazer bons mandatos. Com Justino Pereira, Cleiton Bozon e José Carlos Menezes. Bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Atual, que nos ouvem todas as sextas-feiras às 9 da manhã. Espero que tenha sido uma boa semana para você. Se você está nos ouvindo no Spotify, bom dia, boa tarde ou boa noite, porque você pode nos ouvir a qualquer momento. E o mesmo se você está nos vendo no YouTube. Bom dia, Cleiton Bozon. Bom dia, José Carlos Menezes. Bom dia, boa tarde, boa noite, Justino, Cleiton, ouvintes e telespectadores. Olá, Justino, olá, Menezes, olá, ouvintes, olá, espectadores. Gente, uma coisa que a gente faz pouco, quem tem que fazer, ó, quem estiver acompanhando a gente no YouTube, assina o canal, ó, clica aqui, ó, clica aqui embaixo, né? Assina o canal, clica na sinetinha para você ser informado de quando um novo programa vai entrar no ar. É importante isso para a gente. Muito bem, porque a gente está iniciando as transmissões no YouTube, né, Cleiton e Menezes? E o YouTube tem aquela coisa, se os canais atingem um determinado nível de audiência, o tratamento é um ou é outro. Bem, e... Comente, né, e compartilhe, né? Se gostou, compartilhe também, Xana. Exato, compartilhe, por favor. E, como sempre, você sabe, nosso programa tem 3 partes. Uma parte a gente chama de a notícia da semana, que trata do tema que a gente quer que você, que se interessa por política, por marketing político, você que é político, você que é assessor, que é dirigente partidário, você tem que prestar atenção nessa notícia da semana, porque, de alguma forma, ela vai influir em sua vida política. Na seguida, nós temos o tema principal, o tema da semana, com o nosso convidado, e finalizamos, para ficar uma coisa mais soft, mais tranquila, com o caos político da semana. Afinal, o Brasil tem tantos causos políticos, né, Menezes? Muitos divertidos. Bom, Cleiton, então, para começar, qual é a notícia da semana que a gente quer que as pessoas prestem atenção? Bom, Justino, acho que a gente tem que prestar atenção, está completando essa semana 100 dias do governo Joe Biden, independente de ser 100 dias ou não, mas o Joe Biden já mostrou nesses primeiros 3 meses e pouco de governo, que ele mudou muita coisa do que foi os 4 anos do Donald Trump. Recentemente já teve essa cúpula do clima, que foi chamada as 40 maiores lideranças internacionais, né, as lideranças dos 40 maiores países aí do mundo para participar, e foi o Joe Biden, né, os Estados Unidos que puxou. Então, sai desse cenário em que o Trump ele sai dessas articulações internacionais, os Estados Unidos se volta para dentro, e agora o Joe Biden colocando o país de volta no cenário internacional como grande liderança internacional, além de outras várias mudanças que têm acontecido no governo dele. Então, acho que tem que prestar atenção nisso. Mesmo se você é um político local, isso vai impactar, né, nas prefeituras lá na frente, né, porque o cenário internacional mudando, você muda o cenário que vai chegar até ali na pequena cidade. É isso mesmo, Menezes? Olha, é isso, né? São mudanças socioeconômicas, culturais, é mudança de todo tipo. Realmente o cara tem um cavalo de pau, digamos assim, né, na condução da presidência dos Estados Unidos. Então, vale prestar atenção, porque é necessário não só as atitudes de ordem prática, como a economia, clima, essas coisas todas que vão mudar, como para quem é da área de política, é interessante também observar como ele está se comunicando. Pode se aprender também muita coisa com isso. Ele está precisando falar com todos os Estados Unidos inteiro por causa da pandemia, ele está falando com o mundo inteiro por conta do clima, das novas relações econômicas. Então, é bacana, claro que não é transplantar direto o que ele faz para a realidade de cada um, mas tem muita coisa para aprender. E só uma palhinha rápida.
quando o nosso presidente falou, ele já não estava presente na Conferência do Clima, né? Você acha que isso foi um recado que o Joe Biden mandou para o presidente Bolsonaro? Eu acredito que sim, né? Ninguém sai de uma história de uma conferência com tantos chefes de Estado. Justo nessa hora ele sai e foi embora, não voltou mais. Ele é a vice, né? Acho que foi um recado. E o Brasil precisa prestar atenção ao recado dos Estados Unidos, goste ou não dele. Muito bem, Menezes. E eu queria pegar um pouco para tratar dessa questão que você falou da comunicação do Joe Biden. Porque, goste ou não, o Donald Trump é um grande comunicador. Ele sabe ativar as paixões negativas de maneira geral, mas ele sabe ativar. Ele tem uma rede no Twitter, que o Twitter nos Estados Unidos é muito forte. E o Biden sempre foi o político oposto disso. Ele é o político chamado low profile, muito calminho, não se mete em briga. Tende a ir para o lado que o vento está tocando. Ele, apesar de democrata, chegou a apoiar o ex-presidente Donald Trump em várias... Desculpe, o ex-presidente Ronald Reagan em várias das suas políticas. E ele começa o seu mandato de uma forma inesperada. Ele foi muito à esquerda. Aliás, os nossos amigos americanos brincam que ele está lá no Salão Oval com o Bernie Sanders sentado debaixo da mesa dizendo a ele do que falar. Que nem os Sanders estão à esquerda, né? E ele tem, além desse fantástico desafio de comunicação, porque as coisas são o que elas parecem ser, e a notícia verdadeira é a notícia que corre hoje em dia, não importa se é fato ou não. Ele tem, eu vejo, três desafios fundamentais, né? Um desafio, e talvez por isso ele tenha ido mais à esquerda, mais junto às políticas progressistas de distribuição de renda, digamos assim, que é tentar consertar a sociedade americana que está fraturada. A sociedade americana está fraturada entre muitos ricos e muito pobres, entre ressentidos e não ressentidos, entre pessoas muito progressistas e muito conservadoras. Então tem um problema muito grande para tratar, e a questão econômica está muito por trás disso. Ele tem também que tentar reatar os laços dos Estados Unidos com os países que os Estados Unidos vinha representando desde o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Quem se lembra aqui, há um tempo atrás, o presidente Macron da França deu uma entrevista à revista Economist, que foi extremamente chocante, né? Ele disse, olha, o mundo livre não tem mais um líder. Os Estados Unidos abriram mão de nos liderar, como vinham fazendo desde a Segunda Guerra, e digo que isso não começou com Trump, não, começou com Obama, ele diz, né? Então, essa é uma tarefa muito grande. Eu acho que o Biden está se colocando, e eu vejo muita gente que está aí atenta ao cenário da política, os grandes jornais sérios norte-americanos também apontam esse caminho, e está se colocando como o novo Roosevelt. Mesmo porque o cenário dele é um cenário muito parecido com o cenário enfrentado pelo Roosevelt, né? Ou enfrentado por quem governou os Estados Unidos, digamos, nas primeiras 5 décadas, né, do século XX. Você tem ali um cenário que não é de pós-guerra, mas é de pós-pandemia, que é muito parecido com o cenário de pós-guerra, com destruição de vidas e destruição da economia. Você tem uma potência econômica fazendo frente aos Estados Unidos, que é a China, e a China, diferentemente do que foi a União Soviética, a China ela tem como arma o poderio econômico, então a disputa tecnológica, a disputa econômica, então não dá para você chegar e falar assim, não aceitem o 5G da China. Você tem que oferecer uma proposta melhor, não dá só para falar, a China é malvada, não aceitem o 5G da China. Então hoje a gente está vendo que os Estados Unidos acena com aporte tecnológico, tá falando que vai ajudar as pessoas, os países a conseguir vacina, que vai arrumar financiamento, né, para estruturar os países com maior dificuldade, vai assumir uma campanha pela defesa do clima, né, pela questão climática, ajudando países que vão ter mais dificuldade com isso. Então, você tem um cenário que ele... Bem, Cleiton Menezes e ouvintes, para finalizar esse ponto e entrar no nosso próximo, muito importante a gente sempre ter claro, o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver com tudo, porque mesmo que alguns governantes nossos achem que o Brasil é uma ilha que vive separado do mundo, a economia mundial hoje é muito interligada. Um espirro na China faz alguém ficar gripado aqui no Brasil, né? Então, se você é da política, acompanhe isso.
vá atrás, porque essa postura nova do Joseph Biden tem muita importância para a gente. Sobretudo num cenário que você tem um vazio de direção nacional, que é o caso brasileiro, e que muitos governadores e muitos prefeitos estão tendo que fazer quase que associações entre eles para tentar buscar vacina, para tentar buscar equipamento, para tentar solucionar problemas que são locais, porque a gente está vendo aí muita dificuldade para resolver problemas que são nacionais a partir do governo federal. A gente percebe no Brasil muita organização por parte dos governadores e por parte dos prefeitos, e às vezes eles estão fazendo conversas lá fora para tentar resolver problemas, e muitos deles estão sendo bem-sucedidos nesse processo. O governo federal abriu mão de coordenar, por exemplo, o esforço do Covid, e esse é o nosso tema, né, Cleiton? É isso? Tema a seguir? Esse é o nosso tema de hoje, né? Como é que os prefeitos eleitos eles estão enfrentando esse problema? Parecia que a Covid estava resolvida em 2020, não parecia? Nossa, vai estar tudo... O Bolsonaro chegou a dizer que era só o rabichinho da Covid que a gente estava pegando, ele falou isso em novembro, e olha o cenário, o pior cenário está vivendo os prefeitos que assumiram o governo nesse ano, né? E quem que veio para falar sobre isso com a gente, Justino? Nós convidamos o doutor Luiz Braz, prefeito de Campo Limpo Paulista. O Luiz já está aí? Aqui já, Luiz. Olá, pessoal. Luiz. Oi, Luiz, tudo bem? Olá, Justino. Olá, Cleiton. Seja bem-vindo. É um prazer estar com vocês. É um prazer conversar com o doutor Luiz Braz, um político muito sensato, muito experiente, um político agregador, que é uma postura muito necessária nesse momento. E o Luiz está no seu terceiro ou quarto mandato, Luiz? Terceiro mandato como prefeito de Campo Limpo Paulista, mas, Luiz, eu quero, como você sabe, esse é um programa muito para políticos, né? E antes de você entrar falando da tua experiência no combate ao Covid, eu queria que você nos falasse um pouco sobre uma experiência dura que você teve recentemente, que é na eleição de 2016, o Luiz deixou de ser prefeito num colégio de 25 mil eleitores por 12 votos. Como é que é isso, então, Luiz, perder a eleição por 12 votos? Eu nunca vi coisa parecida com isso. É a primeira vez que eu me deparo com isso. Eu vivo no limite, vou falar para vocês. Aqui são 50 mil eleitores, tá? A diferença percentual foi até menor. Mas eu vivo no limite. A primeira vez que eu fui prefeito, eu ganhei com 130 votos, tá? A segunda foi tranquilo e essa também foi tranquilo. Mas a passada eu perdi de 12. Se você fizer a conta real, se eu tirasse 7 do meu adversário, eu ganhava, tá? Mas tudo bem, né, gente? Eu, assim, olhando para frente, claro. Tá louco, eu imagino, né? Eu imagino que é uma coisa você perder por 1.000 votos, 500 votos, você fala, não tinha jeito, mas por 12, e como você diz, por 7, você deve ficar pensando, o que eu não fiz que eu deveria ter feito? E eu acho que você tem aqui uma lição a dar para o nosso ouvinte da política. Como é que você avaliou isso? Ué, é só você trocar em lugar comigo. Tudo pode ter sido. Um mandado que eu não dei, uma visita que eu deixei de fazer, um acordo que eu não realizei. Podia ser tanta coisa, né? Isso ameniza. Coisa, né? Porque pode ser tudo, então não foi nada, né? Pô, essa é uma boa forma de encarar. Não dava, meu. Eu podia ter feito tanta coisa. Mas, sabe, Justino, tem um lado assim, né? Legal para quem trabalha. O que eu fiz? Pô, eu acabei perdendo, não é justificativa não, mas foi a campanha dos fake news, né? Todo o Brasil enfrentou isso. Era fake, a gente não sabia como tratar direito esse negócio do fake news. Então, assim, se eu fiquei muito bravo, foi por causa desse lance do fake news. Mas de resto, sabe, eu entendo, vamos tocar a vida. Eu não paro de trabalhar, né, Justino? Essa é a minha grande vantagem. Então, imediatamente, eu comecei a trabalhar, vamos embora, vamos fazer, vamos acontecer. E tudo bem, né? Passou. Os primeiros dias tristes, mas depois, vamos embora. Nós que, como você, também estamos há bastante tempo no mundo da política, a gente sabe que essa sua postura não é uma postura fácil, porque eu já vi muitos vereadores, principalmente, mas prefeito também, abandonarem a vida política por uma derrota por poucos votos e jogarem a responsabilidade no colo do eleitor.
né? Numa linha está dizendo, eu estou aqui, se eles não me quiseram, o problema é deles. O que você tem a comentar? Eu acho que o jogo é o seguinte, né? É questão de respeito, né? Se eu estou jogando com o eleitor, eu tenho que respeitar a situação e a opinião deles. Então é fato. Nunca vou brigar com o eleitor. O que eu fiquei muito bravo foi com os meus políticos adversários, esse tipo de coisa, né? Mas assim, o que eu acho disso tudo? Tudo é aprendizado para a população e para mim, tá? Você vê, essa campanha, Justino, foi tranquilo. Eu não fiz quase campanha, mesmo por causa da pandemia, né? A gente evitava aglomeração, esse tipo de coisa. Sim. Mas foi, assim, muito, muito agradável. Se sobrou um resquício da outra, por eu ter perdido, eu também estava na rua, nessa foi muito tranquilo, né? Porque, assim, esse negócio de brigar com o eleitor não dá certo mesmo, né? Mas foi mais ou menos uma história assim. O próprio eleitor chegava para mim e falava assim, eu errei, eu não vou errar dessa vez eu acerto, tamo junto. E assim, isso acaba, porra, que bom, né? Vamos embora, então vamos fazer. O compromisso até aumenta, né? Se você pensar assim, poxa, o pessoal está pondo muita esperança em cima do meu governo. Uma porque o governo do adversário foi horrível, e outra que, sabe, eles ficaram com aquela coisa de eu teria que ser o prefeito, não ele, então... Enfim, coisas de política que você não explica direito, mas acontece, né? Não dá para saber exatamente. Mas antes de continuar o bate-papo com o Dr. Luiz Braz, do Justino, faz um pouco aí do nosso comercial, fala um pouco dos cursos do Dr. Campanha. Doutor Campanha, além do programa que a gente tem semanalmente na Rádio Brasil Atual, toda sexta-feira às 9 da manhã, o Dr. Campanha esse ano está com novidades. Conta as novidades aí, Justino. Bom, uma das novidades que a gente já falou é que nós estamos em outras mídias, né, como o YouTube. A nossa parte de consultoria política já vem de bastante tempo. E, além disso, a gente iniciou, doutor Luiz, a gente formalizou o nosso trabalho de formação de candidatos, de assessores. Esse treinamento que a gente sempre deu em campanha, a gente montou uma escola de marketing político, uma escola livre, né? Que as pessoas que têm interesse ao tema, que querem trabalhar no tema, porque o marketing político, no final das contas, emprega muitas pessoas no Brasil, não só no ano eleitoral, mas no ano não eleitoral, no trabalho em governos. E o nosso primeiro curso é marketing político para profissionais de comunicação. Então, se você é jornalista, publicitário, locutor, trabalha com RP, é apresentador, é designer, esse curso vai apresentar para você o que é o mundo do marketing político, quais são as oportunidades de trabalho que você terá nele, quais são os conhecimentos que você precisa ter. Então, você vai, no mínimo, arrumar uma profissão a mais numa época em que tudo está tão difícil. E se você quer saber mais sobre esse tema, a gente pede a você que nos mande um WhatsApp para o número, se você está nos vendo no YouTube, para o número que está correndo aí embaixo, ou se não, para o WhatsApp 11 9 54 22 29 54, ou vá ao nosso site, lá você tem toda a gama de cursos que a gente começará, já está fazendo o cadastro da turma, a sua chance de conversar com políticos importantes como o doutor Luiz, com profissionais de marketing político muito bem-sucedido. E você, com certeza, se você já trabalha com marketing político, você é assessor de prefeito, de deputado, de vereador, você vai se tornar ainda mais importante, porque eu aprendi na minha experiência que se você quer viver no mundo da política, você tem que ter uma dessas duas coisas. Ou você tem que ter votos, ou tem que ter um conhecimento que os candidatos precisam. E o marketing político é um conhecimento fundamental. Cleiton. Bom, é isso. Vão lá no doutorcampanha.com.br para conhecer mais, ou manda uma mensagem para a gente no WhatsApp que o Justino acabou de falar para vocês. Doutor Luiz, direto ao ponto agora. Você assumiu a prefeitura. Eu não sei se na sua cabeça você achava que a Covid ia estar um pouquinho melhor, mas na verdade ela estava bem pior. Como é que foi assumir? E como é que foi isso? E como é que você
como é que você organizou sua administração para poder lidar com isso? Eu sei que muitos dos nossos ouvintes que são prefeitos ou que querem ser prefeitos, eles querem saber um pouco de como é que foi lidar com isso, como é que está sendo lidar com isso, né? Como é que está sendo lidar, porque a coisa está no meio do furacão, lá como gestor público. Tá, ó, antes deixa eu só fazer uma colocação do que vocês estavam falando. Eu acho assim, tudo está mudando, esse mundo está muito dinâmico. Político, se não se atualiza, ele está fora. Ele fica num discurso de passado. Isso é claro para mim, tá? O mundo não para, né, gente? Vamos lá. Mesmo que você fale assim, a juventude é o grande indutor das mudanças. Pode até ser, mas as mudanças são tão rápidas, elas chegam em todos os níveis de camadas, né, das pessoas, porque se você não estiver se comunicando na linguagem que eles querem que você se comunica, você vira um passado. Então, primeira coisa, político se não se atualiza, fica de fora. E como é que a gente pode se atualizar? Ainda bem que a coisa, quando muda, ela cria oportunidades. E um exemplo é o que vocês estão fazendo, né? O próprio curso que vocês estão dando, o podcast que vocês fazem, é uma maneira de se atualizar. Porque o que você tem que fazer? Você tem que pegar as experiências de todo mundo, ver o que está acontecendo e filtrar alguma coisa para você, para a tua cidade, obedecendo as características de cada um, né? De cada cidade, a particularidade de cada uma. Em relação à pergunta, à Covid, a gente está vivendo num mundo super irreal, sabe? Com a Covid agora, né, como vocês bem falaram, a gente tinha uma esperança que, poxa, a gente ia iniciar toda a administração num panorama bem melhor, né? Mas, ao mesmo tempo, talvez pelo ser médico, eu sabia que a coisa não estava evoluindo assim. Sabe, vocês me perguntaram assim, em relação a por que eu perdi 12 votos, o que eu fiquei fazendo. Um dos meus trabalhos foi junto à FIA, onde eu era consultor da FIA, a gente acabou desenvolvendo um algoritmo de leitura, uma inteligência artificial, na verdade, de leitura de raio-x simples para diagnosticar Covid. Qual era a nossa preocupação? Você vai para o interiorzão do país, onde o cara só tem um raio-x. Como é que ele faz o diagnóstico se a gente não tem teste? Ainda não temos testes, né? Naquela época, muito menos. Então, com o raio-x, eu falava a probabilidade de ser uma Covid ou não. Então, assim, eu mergulhei no mundo da Covid para entender o que é essa Covid. E eu garanto uma coisa para vocês, a Covid está dando cada nó na gente, impressionante, né? Quando você acha que você achou o padrão dela, ela muda. Com as cepas novas, mudou completamente. E está na cara o que está acontecendo, né? Cepas novas, muito mais infectante, a baixa da idade é clara, né? Então, você tem gente nova na UTI, gente nova não morre rápido, então ocupa mais espaço de UTI, e a gente está nessa coisa maluca. Mas em relação à prefeitura, nós estamos num mundo totalmente real. A educação não é essa educação que nós estamos vivendo, porque é uma educação sobre termos da Covid. A saúde só pensa em Covid, esqueceu os outros tratamentos, as outras doenças. E aí vai, né? Todos aqueles projetos sociais que eu adoro fazer, que eu gosto de fazer, paradaços, né? Porque, poxa, como é que você aglomera? Como é que você faz as coisas acontecer? Tá? Então, esse mundo é irreal. A gente está preparando a prefeitura para um mundo pós-Covid, que não vai ser um mundo normal de novo, né, gente? Tá? Mas, assim, o que a gente faz? O que eu percebi, uma colocação que vocês fizeram há pouco, que é muito válida e realmente acontece, você sabe que na do sufoco você se ajuda, né? Aqui nós criamos uma parceria entre 3 cidades para tratamento de Covid, para apoio à Covid, muito interessante. Quais cidades são, Luiz? As cidades foram Várzea Paulista, Campo Limpo e Jarinu. Eu vou te dar um exemplo. Nós tínhamos um hospital que era um grande posto de saúde, um hospital lindo, maravilhoso, mas ele não cresceu, porque ele não tinha uma UTI. Então ele vira um posto que faz algumas cirurgias, principalmente parto. A gente fazia os partos de Jarinu e Várzea Paulista, tá? E a gente só tinha 10 leitos de UTI, Covid, só isso. Aí a coisa começou a apertar, essa onda nova começou a apertar, vocês viram o sufoco, né? Que foi. Qual que foi a grande sacada nossa? Eu chamei os 2 prefeitos e falei o seguinte, olha, você tá com gente morrendo na tua UPA, você também. Eu tenho um hospital, eu não consigo fazer isso sozinho. Vamos se unir e tentar fazer alguma coisa junto. Eles toparam imediatamente. Eu sou a 3ª vez que sou prefeito, eles são a 1ª vez cada um. Então eu sei como é que é entusiasmo de acreditar, de fazer acontecer. Aí eu me preocupei ao governo do estado, pedi uma força para a gente fazer uma UTI, e de 10 leitos de respiratórios, hoje nós passamos para 60 leitos, e conseguimos fazer 10 leitos de UTI.
E o hospital se tornou um hospital de referência especializado em tratamento de Covid. Fizemos uma parceria com o Jundiaí, os partos eu levei para Jundiaí. Conclusão, de 0, nós passamos por um número expressivo de 10 leitos de UTI e 60 unidades respiratórias. Então, você vê, se tivesse no mundo real, aquele mundo que a gente estava acostumado, nunca essa parceria ia acontecer. Mas não foi isso que aconteceu. Quando a gente sentiu a fraqueza do governo, que deveria, né, principalmente o federal, né, gente? Não fez a parte dele, a gente sabe disso. Quando a gente começou a sentir a fraqueza, falou assim, olha, a coisa vai estourar, é na nossa mão, vamos se virar. É o que a gente fez. Você que está no terceiro mandato, que conselho você daria a um prefeito que está no primeiro mandato? Porque todo prefeito sério, ele está assustado com o momento que a gente está vivendo, né? Todo prefeito que se preocupa com a sua cidade não está muito feliz. Sabe que está muito difícil. Que conselho você daria para esses prefeitos de primeira viagem? Eu acho que você tem que... Então, de novo, o prefeito de primeira viagem, isso é um mundo irreal. Isso não é a sua prefeitura, não é o que você vai conseguir ter ela como prefeitura, com objetivo para o ano que vem, para outro ano. Entenda que nós vamos, a partir da melhora da Covid, ter uma demanda reprimida imensa em vários setores. Então, você precisa se planejar para isso. Você não vai resolver a tua cidade em um ano. Vai precisar muito mais tempo que isso. Mas, principalmente, gente, transparência, ao máximo. Ao máximo. Explicar para a população tudo que você está fazendo, tudo que você pegou de ruim, tudo que você projeta para o futuro, tá? Planejamento é a alma de qualquer negócio, de qualquer gestão, né? Mas com muito cuidado, porque se você quiser cumprir toda a demanda da população no ano que vem, por exemplo, nos outros anos você vai sofrer por isso. Então, cuidado com o negócio do dinheiro. Não é fácil, não. E olha, outra coisa, político que não se comunica usando aquela chacrinha, né? Se estrumbica, né? Então, assim, transparência e comunicação. Comunicação ao extremo, sabe? Eu sei que é muito ruim, às vezes, você ir em rede social escutar besteira, mas faz parte, você tem que escutar. Sempre escutando besteira, você acaba aprendendo alguma coisa. Mas a comunicação também é muito básica nessa situação. Muito bem, então a gente agradece ao doutor Luiz Braz, prefeito de Campo Limpo Paulista, terceiro mandato, longa experiência, é médico além de tudo isso, e que está lidando aí com a pandemia, com um momento muito ímpar, como disse o Cleiton, um momento como se fosse de guerra. E a gente convida, Luiz, para você ficar um pouco mais aqui e ouvir com a gente o caos político da semana. A gente sempre termina o programa com um negócio meio pra relaxar. É isso? Então vai vamos, ter vinhetinha, Cleiton? Claro, vamos para o caos político, então, Menezes. Opa! Deixa eu agradecer vocês, parabenizar, né? Parabenizar e saber que vocês fazem um trabalho importante. Vamos comunicar, vamos divulgar, que é isso que importa. Obrigado, doutor Luiz. Né? Obrigado, gente. Eu estou junto com vocês, mas um grande abraço para todo mundo que está escutando a gente. Satisfação de ter aqui, Luiz. Obrigado. Menezes, vamos para o caos da semana? Vamos a ele. Ainda estamos comentando os causos do doutor Alckmin. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Então vamos lá, Menezes. Qual é o caos de hoje? Vamos lá. Ainda com Alckmin. Ô, Luiz, não é o Geraldo Alckmin, é o Alckmin que foi vice-presidente. José Maria Alckmin. Não que o Geraldo não tenha causos, mas esse é o José Maria Alckmin. Perfeito. Alckmin. Nada de Alckmin. Bom, lá estava um cidadão chamado Oswaldo Nobre, né, que dirigia um jornal chamado O Debate, em Belo Horizonte. Alckmin encontra-se com ele na rua e manda essa aqui. Excelente seu jornal, Oswaldo. Leio todos os dias. Aí o Oswaldo disse, mas é semanário, doutor Alckmin. Semanário para você, que só uma vez por semana trabalha com ele. Para mim, que leio todos os dias, é diário. Uma tremida de uma figura, né? Não escapava nada dele. Qualquer coisa ele tinha um jeitinho de dar uma volta. Semanário para você, que trabalha nele só uma vez por semana, para mim, que leio todos os dias, é um diário, né?
Bom, tá certo. Tá certo, né? E aí, nós agradecemos mais uma vez ao nosso convidado, doutor Luiz Braz, aos nossos ouvintes aqui da Rádio Brasil Atual. Se quiser ouvir outra vez, vá no Spotify. Se quiser nos ver, vá no YouTube. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Um abraço. Abraço a todos. Este foi o consultório eleitoral do Doutor Campanha, o podcast que explica o marketing político, ajuda você a vencer eleições e fazer bons mandatos. Com Justino Pereira, Cleiton Bozon e José Carlos Menezes. Para ouvir de novo, vá ao Spotify e digite Doutor Campanha.